Hoje o nosso surto vai ser um pouco mais profundo, aquele que nem a gente entende direito. Às vezes a gente está vivendo o agora, sem pensar muito no nosso passado, na nossa infância, mas reagindo no agora com o peso de algo que aconteceu lá atrás. Vamos falar hoje então sobre as feridas emocionais. Aquelas marquinhas invisíveis que a gente carrega da infância e que influenciam em tudo. Nossos relacionamentos, inseguranças, reações, a nossa autossabotagem também. Eu li um livro recentemente sobre isso. As 5 feridas que impedem você de ser você mesmo. Acho que é alguma coisa assim. E preciso te contar o quanto isso me fez sentido pra mim. Sabe aquela reação exagerada? Aquela ansiedade absurda porque alguém demorou pra responder, por exemplo, ou aquele medo de ser rejeitado, mesmo quando tá tudo bem? Sabe aquela pessoa que precisa sempre ficar, sei lá, confirmando com a pessoa, mas você me ama, mas você me ama, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Ou, enfim, muitas vezes tudo isso não tem nada a ver com a situação em si. E tudo a ver com uma ferida antiga que foi reativada. E nem precisa ser uma ferida traumatizante, algo realmente assim, um trauma que a gente viveu, que, meu Deus, nunca mais a gente esqueceu. Não precisa. Pequenas coisas podem fazer com que a gente crie essas marcas que fazem a gente reagir de forma automática, quase, em determinadas situações. E às vezes a gente não entende porque a gente só fala, eu sou assim. E não é que eu sou assim, né? Se a gente fixar muito no. Se a gente ficar fechado no fato de eu sou assim e a gente não se preocupar em melhorar, isso é muito complicado para a nossa saúde mental e para as nossas relações interpessoais. E é por isso que eu sempre recomendo fazer terapia. Porque a terapia é onde você vai falar sobre isso e identificar que uma coisa que você nem achava que era muito importante nas suas marcas, nos seus traumas, de fato é uma coisa que causou algum sentimento em você e é necessário falar sobre isso e fechar essa ferida. Segundo a autora, então, desse livro, ela chama Lise Bourbeau, a gente carrega 5 feridas principais, né? Não todas as 5, mas uma que é mais forte, 2 de repente. E cada uma dessas feridas cria uma máscara que a gente usa para se proteger, que é aquilo que a gente mostra para as pessoas à nossa volta. Vamos falar de cada ferida com calma, porque pode ser que você se reconheça mais de uma. Mas todo mundo pode ter um pouquinho de cada. A diferença é qual dói mais forte em você. E se você acha que você pode se identificar, eu recomendo que você vá ler esse livro e, enfim, buscar uma ajuda profissional, um terapeuta, alguém de confiança para você poder falar sobre isso. A primeira ferida, então, é a ferida da rejeição, que pessoalmente foi a minha ferida identificada. Essa é aquela ferida que faz você sentir que você não deveria estar ali, sabe? Que você incomoda, que você é invisível. E às vezes você se isola, evita se expor, tem medo de ser rejeitado antes mesmo de tentar. É aquela pessoa que cancela o rolê porque acha que ninguém vai sentir falta. Ou evita, sabe, mandar aquela mensagem porque tem medo de receber aquele não. Enfim, tudo isso vem de experiências muito antigas, tipo não ter recebido a atenção emocional ou sentir que você não era querida o suficiente na infância, sabe? Não foi uma criança desejada. Nessa ferida da rejeição, a máscara que você cria é a máscara do fugitivo. Então, é a pessoa que vai fugir para evitar a sensação de se sentir rejeitada, sabe? Então, se acha que alguém, enfim, por exemplo, num relacionamento, acha que a pessoa vai terminar com você, você vai e termina antes, para evitar essa rejeição. Você foge, você bloqueia, etc. Você não quer nem ver para evitar essa rejeição. Ou você fez uma prova muito importante, você não quer entrar no site para olhar o resultado de jeito nenhum, porque você tem medo de não ter passado. Ou seja, quando você tem essa ferida, você usa a máscara de fugitivo para as pessoas ao redor. A segunda ferida é a ferida do abandono. Aqui o medo é de ficar sozinha,
sabe? Não de ser rejeitada, mas de ser esquecida, deixada de lado. Às vezes você cria um apego muito rápido, ou você se machuca tentando manter alguém por perto a qualquer custo. Tipo, quando você manda 3 mensagens seguidas porque a pessoa demorou pra responder e já cria um filme inteiro na sua cabeça. Essa ferida geralmente vem de pais ou cuidadores emocionalmente ausentes ou que estavam lá fisicamente, mas não presentes de fato. Nessa ferida do abandono, a sua máscara vai ser a máscara do dependente. Então você fica o tempo todo buscando ter certeza de que a pessoa não vai te abandonar, que a pessoa vai ficar ausente, ela tem que ficar 24 horas falando com você, mandando mensagem. Se ela demorar para responder, você vai ficar ali mandando, porque você criou uma dependência emocional com ela. Em seguida, nós temos a ferida da humilhação. Essa aqui é um pouco mais silenciosa e muito comum. Você sente que precisa se anular para ser aceita. Você não pode ocupar espaço, desejar muito, brilhar demais. Você vive com vergonha de ser quem é, sabe? Dos próprios desejos. Acha que ser modesta é o jeito certo de viver. E o pior, às vezes até se sabota como se não merecesse uma vida boa, uma vida melhor. Vem de muitas situações em que você foi envergonhada na infância, principalmente quando sentia algum prazer, né? Alguma coisa boa que queria algo muito bom pra você. Essa ferida da humilhação causa a máscara do masoquista. Então é uma pessoa que se coloca sempre em segundo plano, que sente culpa por se cuidar, que aceita migalhas para não incomodar o outro. Em seguida a gente tem a ferida da traição. Aqui a coisa é o controle. Você sente que se não for você a fazer, vai dar errado. Tem dificuldade de confiar em alguém, de delegar, de se entregar, de que alguém tome o controle da sua vida. É aquela pessoa que vive dizendo, não pode deixar que eu faça, que se eu fizer vai ser melhor, vai ser mais rápido. Lá no fundo é só medo de se decepcionar com aquela pessoa ali na frente. Essa ferida nasce normalmente quando promessas foram quebradas para você lá atrás, principalmente por quem você mais confiava. Pode ser, enfim, um pai ou uma mãe ausente ou alguém que falava e não cumpria. Então, nessa máscara de traição, a máscara é controlador, né? Nessa ferida de traição, a máscara é controlador. Você precisa controlar tudo e todos, não confia, tem medo de se entregar e ser traído. E por último, a gente tem a ferida da injustiça. Aqui é a dor de não ser reconhecida. Você cresce acreditando que precisa ser perfeita, produtiva, forte, controlada. Tem dificuldade de demonstrar emoções, odeia pedir ajuda, vive exigindo demais de si mesma. Parece admirável, mas no fundo, exaustão disfarçada. Essa ferida aparece quando você teve que dar conta muito cedo, sabe? Foi cobrada demais, comparada o tempo todo com alguém. E a máscara, então, é o rígido, né? É uma pessoa super exigente, perfeccionista, cobra de si e dos outros o tempo todo. Parece forte, mas tá sempre no limite da exaustão. E o mais louco é que todas essas máscaras, a gente veste elas achando que tá se protegendo. Mas, na real, elas viram uma prisão. Na máscara da rejeição, por exemplo, que é o fugitivo, você não quer encarar aquele problema, resolver, saber que tal coisa aconteceu e, enfim, você não quer. Você quer fugir como se você fugisse, aquele problema não fosse existir, sabe? E, enfim, a cura começa quando a gente começa a perceber essas máscaras. Quando a gente consegue olhar pra si com compaixão e se perguntar, será que isso que eu tô fazendo é realmente quem eu sou? Será que não é só uma armadura que eu aprendi a usar pra tentar me defender ou pra tentar mascarar essa ferida que eu tenho? E sabe o que é mais louco? A gente não cura ferida nenhuma fingindo que ela não existe. Às vezes a gente se culpa até por reagir automático de alguma forma específica, mas se a gente se olhar pra dentro com carinho, a gente vai perceber que foi só uma parte ferida pedindo socorro, né? Cura emocional é sobre reconhecer e não sobre se julgar. É se perguntar, essa dor é de agora ou é de antes? Essa reação automática que eu tive, ela
foi de fato espontânea ou é algo que eu tenho sempre como padrão essa reação, eu sempre tô fugindo das situações ou eu tô sempre controlando tudo e todos, o que é cansativo pra mim e pra todos ao meu redor, que não podem cuidar de mim, mostrar carinho por mim, etc, porque eu tô sempre ali no controle das coisas. Então, entender que é sempre um padrão de comportamento é a primeira coisa pra gente poder saber como a gente vai fazer pra se curar. Se alguma dessas feridas fez sentido pra você, é porque tem algo aí pedindo cuidado. Vai com calma. A gente não pode curar tudo de uma vez, mas a gente também, cada vez a gente se escuta com carinho, a ferida cicatriza um pouquinho. Então, é isso. Obrigada por estar aqui. Cuide de você e até o próximo surto. Ou melhor, o próximo insight.